Gripes, resfriados ou uma alergia respiratória, né? Vamos falar sobre isso. Algo bem comum na atualidade, nos últimos meses deste ano, após a abertura das escolas, a ressocialização, é o quadro de resfriados frequentes. As crianças chegam a emendar 1, 2, 3 episódios, às vezes quase semanal, de resfriados. Então, crianças que praticamente ficam ou estão aí desde o início do ano com aquele nariz escorrendo, ou uma tosse que não para, sempre, né, parece que vai melhorar, está melhorando, aí começa a tossir de novo, começa a piorar, volta a secreção, muda o aspecto, esverdear. Bem, essas crianças estão recebendo muitas vezes diagnósticos de rinite, de doenças alérgicas, respiratórias alérgicas, como é a rinite alérgica. Todavia, muitas vezes eu estou vendo no consultório que isso aí está sendo feito de maneira não criteriosa e nada mais está acontecendo do que essas crianças estão tendo episódios recorrentes dessas gripes e resfriados. Então, para diferir uma rinite de um resfriado, a rinite é um quadro recorrente, sim, é um quadro que volta, se repete, a criança volta a ter sintomas de nariz escorrendo, pode ter espirros, coceira nasal, tosse, né, às vezes um pigarro. Isso são sintomas parecidos com resfriados. Mas a questão é que tem um fator ambiental, alérgeno, muito forte. E é isso que falta nas histórias quando a gente coleta no consultório. Você pergunta para a família, vem cá, o que faz ela ficar gripada? A mãe, o pai não sabe. É diferente de uma criança com rinite alérgica, que é muito clássico, que a mãe, o pai vai definir, consegue identificar com facilidade um fator ambiental, do tipo, começou a chover, a criança se expõe à poeira, brincou com certo tipo de objeto ou com um pelo de animal. Quando ela vai para a casa da avó, que lá tem muita poeira, a rua não é calçada. Então é certo, se expõe àquele fator ambiental, a criança começa com episódios. E aí então tem esses sintomas que eu citei, né? E é uma criança que responde a antialérgico. Você usa um antihistamínico, né, na categoria dos antialérgicos aí, e a criança que em 24, 48 horas já começa a melhorar muito os sintomas. Diferente de um resfriado, que o uso do antialérgico não melhora os sintomas, tá? Então, cuidado, porque são sintomas parecidos. E outra coisa que eu ainda não falei é a história familiar. Para se pensar em rinite alérgica, normalmente essa criança tem uma história familiar positiva. Pai, mãe, irmãos. Até aí, gente. A gente considera aí pai, mãe, irmãos. Que tenham rinite alérgica, asma ou dermatite atópica, né? Doenças atópicas alérgicas. Então, pelo menos um desses membros tem que ter, principalmente o pai ou a mãe, uma história de rinite, asma, dermatite atópica na família. Às vezes a criança nem tem essa história familiar e o pessoal está pensando em rinite. Então tem muita coisa para a gente pensar antes de falar que essa criança é alérgica. Eu citei aqui várias. E o mais comum que está acontecendo nesse último ano não são as rinites, são os quadros recorrentes que eu citei de resfriados, gripes. Uma coisa que a gente também ajuda a diferenciar bastante é você perguntar à família, bem, mas e na pandemia, quando não estava tendo escola? Era uma criança que ficava desse jeito, tendo resfriados direto? Aí a família, não, ele passou 1 ano, 2 anos sem ter nada, doutor, começou agora. Bem, isso aí é possível, mais um dado que esses quadros de tosse, coriza, nariz correndo, espirros, sejam resfriados e não rinite, porque na pandemia ele estava restrito e não teve contato com os vírus. E na pandemia, independente de estar em casa, tem os fatores ambientais, continuava a chover, continuava a ter contato com poeira, essa criança tinha exposição a fatores ambientais. Então, uma criança com rinite, mesmo na pandemia, mesmo isolada, tinha sintomas recorrentes. Citei várias formas aí da gente tentar identificar e diferenciar para não sair dando diagnóstico de rinite alérgica para todo mundo e usando antihistamínicos a perder de vista, esses antialérgicos, as crianças usando por um longo prazo e sem nenhum benefício, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, dúvidas e sugestões de vídeo.